Há alguns meses você viu um caso aqui no Rio de Janeiro bem simbólico. 120 policiais numa manhã tentando entrar na favela da Cidade Alta e eles não conseguiram. Não estava com uma equipe do BOPE nem com o batalhão de choque, eram policiais do batalhão de área, 9º batalhão, 41º batalhão. Tentaram prender o traficante Peixão. E o traficante Peixão, de forma covarde, ele determinou que os bandidos da sua facção atirassem contra os moradores, né? Então, aquelas pessoas atingidas na Avenida Brasil, não foi bala perdida. Foi tiro colocado. 6 pessoas foram baleadas. Renato Oliveira, de 49 anos, não resistiu. Eu saindo do trabalho, minha mãe me ligou, filho. Teu pai levou um tiro. Minha reação. O motorista de aplicativo estava com um passageiro no carro quando foi baleado, também na cabeça. Um terceiro inocente também foi baleado e morreu. Caralho, mas tá trabalhador aí, ó. E você pode questionar, Pimentel, mas a operação policial foi feita sem inteligência? Não, tinha muita inteligência na operação policial. A polícia sabia que o Peixão estava na favela naquele dia. A polícia mobilizou 120 homens, viaturas blindadas. O que a polícia não contava é que o bandido, para promover sua fuga, fosse determinar que atirassem na rodovia. Pessoas mortas dentro de ônibus. Foi uma ação de terrorismo. Pô, o bandido começou a dar tiro em cima do caveirão, pô, o tiro bateu no ônibus, atingiu o meu amigo na cabeça. Nós estávamos vindo pro trabalho. A gente sai pra trabalhar e não sabe se vai voltar pra casa. Foi embora, irmão. Acabou a vida nossa assim, ó. Eu não piscar de olho, cara. Tem família aí, ó. Quem é que vai sustentar essas crianças agora? Mas é a principal artéria do Rio de Janeiro. Mais de 500 mil de pessoas passam ali. Então, se o policial fechasse a rodovia, ele ia criar um caos na cidade. Mas ainda assim, eu acho que o policial podia ter fechado por 5 minutos. Mas quando eu pergunto isso aos policiais, eles dizem para mim, olha, naquele mês nós tínhamos entrado na favela 5 ou 6 vezes e não houve nenhum tipo de disparo. Na 7ª vez, o bandido atirou. Muita gente me pergunta, Pimentel, o Rio de Janeiro é muito violento? Se eu utilizo o dado principal para sinalizar a violência, que é o número de homicídios, na verdade, o Rio de Janeiro hoje é o 16º estado mais violento da federação. Então, existem 15 estados mais violentos que o Rio de Janeiro. E alguns muito mais violentos. Mas muita gente pergunta, Pimentel, mas o Rio de Janeiro tem algo diferente? Tem algo diferente. Domínio territorial. Uma pesquisa mostrou que o domínio de grupos armados no Rio dobrou em 16 anos. A principal facção criminosa que cresceu foi exatamente o Comando Vermelho. O estudo divulgado nesta segunda-feira mostra que em 16 anos o número de áreas que são controladas ou pela milícia ou pelo tráfico de drogas aumentou mais de 115%, ou seja, mais que dobrou. A gente tem uma situação territorial importante. Quando você tem, não pode entrar ali. Como não pode entrar ali? Não pode entrar ali porque é da facção tal. Então tem um problema territorial. O problema territorial é um problema nacional de soberania. Entendeu? Então não é mais uma questão dos munícipes do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro, é uma questão nacional. Povo e território são os elementos materiais do Estado. O Estado exerce seu poder soberano, seu poder de império sobre os seus elementos materiais. E essa soberania se reveste de legitimidade na medida em que ela é orientada para a promoção do bem comum. Ora, se eu tenho um ator não estatal exercendo influência direta sobre povo e território, a soberania do Estado dentro daquele espaço segregado, ela perde as suas características. Isso leva a uma imposição da renegociação das condições de existência do Estado dentro daquilo que Bartosz Stanisławski, ironia, chamou de black spots, ou seja, buracos negros. No hemisfério norte, costumam chamar de no-go zones. Já é uma realidade, a gente tem as no-go zones, áreas onde de fato o Estado não atua. Você tem lugares, e há muitos anos, que, por exemplo, oficiais de justiça não vão. Então, se eu, como juíza, der uma determinada ordem, e não é uma ordem criminal, é uma ordem de uma pessoa pagar alimentos para os seus filhos, uma ordem para ela ser intimada, para ela comparecer a um determinado local,
o oficial de justiça não vai. Ele não pode ir. Ele não pode ir sozinho, não pode ir acompanhado de policiais, ele não pode ir. Então você tem estados onde o Estado não existe, a justiça não existe, mas ele também não vão médicos. Médicos de família não sobem a lugares para atender seus pacientes. Você também não tem escolas, você não consegue entrar para saber se aquela criança foi ou não foi à escola, por que ela está faltando. Você não tem assistência social nesse lugar. Então, o Estado não existe. Hoje, a criminalidade é o Estado em vários locais do Rio de Janeiro. O que nós estamos falando é as condições de existência do próprio Estado sob uma perspectiva da teoria geral do Estado. A gente percebe que as organizações criminosas, elas atuam sobre uma parcela do território, sobre uma parte da população e colocam em xeque, comprometem a soberania e a finalidade do Estado brasileiro. Então, quando operações da polícia ocorrem, quando equipes da CORE realizam uma incursão, a gente não está simplesmente combatendo um assaltante, combatendo um traficante ou um miliciano. A gente está realizando um resgate da soberania nacional naquele território. O tipo de atuação do criminoso do Rio de Janeiro, ele é diferente de todo o resto do país. O que as forças de segurança do Rio de Janeiro enfrentam não tem paralelo. O tipo de armamento, o tipo de geografia. Se você entrar numa favela do Rio de Janeiro, você vai encontrar vielas, são labirintos. E várias delas ficam localizadas em morro. Então, a polícia, além de estar se deslocando num labirinto, ela está no plano mais baixo. O criminoso está aqui, no plano mais alto. Tá? Quem está no plano mais alto tem a vantagem. O que pode ajudar o policial numa situação dessas? O helicóptero, o apoio aéreo. O traficante tem horror a helicóptero. O helicóptero da polícia é um inimigo terrível para eles, porque reverte essa vantagem, né? A vantagem da visão privilegiada passa para a polícia. Isso é um sintoma de um Estado em guerra. Vou utilizar um dado aqui da Universidade Federal Fluminense, que afirma que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem em áreas dominadas por facções, milícias, Terceiro Comando, ADA ou Comando Vermelho. Aqui no Rio de Janeiro são quase 1.900 favelas no Rio. Num espaço pequeno desse é um absurdo. Então, a desordem é um fator que impacta muito negativamente na segurança pública. A gente vê que o criminoso, ele busca a desordem e não o contrário. Em termos práticos, como é que eles edificam esses verdadeiros enclaves de microssoberania, verdadeiras áreas não governadas no interior do Estado? Toma no cu, porra! Esses grupos, eles combinam técnicas de coerção e cooptação para agir de forma direta e indireta sobre a população local. E a partir daí, eles desenvolvem basicamente 4 eixos de esforço. O primeiro é a imposição do sistema normativo. O segundo é o controle de recursos. É a água, é a luz, é a internet, é o gás, é o transporte alternativo. O terceiro é a criação de verdadeiras zonas de silêncio, dentro da qual eles calam as vozes dissidentes e promovem a sua narrativa hegemônica. 4 é a redefinição ou estabelecimento de um padrão de comportamento cultural e socialmente aceitável. Dessa forma, eles conseguem impor o sistema normativo no nível local. E de acordo com algo que é chamado teoria do controle competitivo, quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. Há décadas se tolera que parcelas significativas do território da cidade estejam entregues ao crime organizado. Isso é tolerado há pelo menos 40 anos, pelo menos 4 décadas. Eu já escutei muitos comentários a respeito de surgimento de facções. Só que elas sempre tiveram origem dentro do cárcere.
Então, se você quiser realmente saber como funciona uma facção criminosa, você tem que estar lá dentro, diariamente com ela. Não adianta passar um dia numa comunidade. Você tem que estar lá dentro. A primeira grande facção realmente surge no presídio da Ilha Grande, no governo militar. E, infelizmente, teve alguma alma na década de 70 que resolveu misturar presos políticos com bandidos comuns, tá? Todos são convencionais, mas um era denominado como preso político. Eles tinham um viés de quê? Combater o governo. Hoje é sabido que alguns participavam desses treinamentos lá fora, seja em Cuba, seja onde foi. Táticas de guerrilha, desestruturação de governos, inteligência, contra-inteligência e tudo que a gente sabe que envolvia esses processos revolucionários da época. O que foi passado para essas facções na época? Quando eles se uniram dentro do Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Todas essas técnicas oriundas desses treinamentos de guerrilha, feitos lá fora por esses pseudos revolucionários que combatiam o governo da época. Então ali foi a semente da primeira organização criminosa. Essa união deu início realmente à Falange Vermelha, à Falange Jacaré, que eram presos que já eram vinculados ao Jacarezinho, e os demais eram os da Falange Vermelha, que eram presos que depois, posteriormente, mudaram seu nome para essa facção chamada com o nome vermelho. Era um conhecimento de guerrilha. Vamos nos organizar como se organiza uma célula terrorista. Como é que se desestabiliza um governo, uma administração? Então eles resolveram começar a colocar em prática para desestabilizar a administração desse Instituto Penal. Vamos fazer greve de fome. Vamos começar a reivindicar coisas. Vamos começar a juntar dinheiro. Vamos começar a realmente financiar os nossos projetos. A princípio era para quê? Melhorar a convivência dentro do cárcere. Então, originariamente foi para... Vamos melhorar a nossa vida? Como tudo no começo é romântico e poético. Só que eles viram que aquilo ali poderia ser colocado em prática para quê? Cometimento de crimes. Então, realmente, deixou de ser uma organização de pessoas que estavam dentro do cárcere para realmente virar uma organização criminosa. Uma organização para cometimento de crimes. E com isso eles foram se aperfeiçoando, eles foram se profissionalizando. Eles têm uma organização realmente que faz diferença dentro do cárcere. Tudo que é organizado, ele passa de uma forma mais hierarquizada. Eles têm hierarquia, sim, eles têm as suas, digamos assim, os seus decretos, as suas leis, os seus slogans, né? E outras facções, obviamente, outros grupos, né, vieram meio copiando, né, meio fazendo com que parecesse com o Comando Vermelho. No próprio presídio da Ilha Grande, tinham bandidos de uma comunidade específica, de uma favela específica, Jacaré, que não queriam se aliar a essa facção e montaram uma segunda facção, que depois, muito depois, se torna o terceiro comando. O terceiro comando, ele vai sofrendo variações, porque ele tem várias comunidades no Rio de Janeiro que são isoladas. E cada bandido de uma facção dessa vai provocando dissidências. Aí surge, no momento, o terceiro comando puro, uma dissidência, que vai ficando mais forte. Depois surge o ADA, já na década de 90, também final da década de 90, com uma proposta bem parecida com o nome, Amigo dos Amigos. Era uma proposta realmente de ser uma facção menos sanguinária, que enfrentava menos a polícia. Parece engraçado eu falar isso pra você, mas tinha algumas histórias no BOPE na minha geração. Pimentel, ADA não atira em polícia. Atiravam sim, se tivessem cercados pela polícia, tá? Terceiro comando não atira em polícia também. Só atiravam na polícia se estivessem cercados. Mas não tinham aquela disposição do Comando Vermelho de atacar a polícia. O Comando Vermelho, até hoje, ataca policiais.